Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do estripador de Hollywood. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ashley, que em 2001 estava com 22 anos de idade, cursava moda na Universidade de Los Angeles e ela dividia a casa com algumas amigas. Em dezembro do ano 2000, ela havia conhecido o ator Ashton Kutcher, que na época estava começando a ser reconhecido pelo seu trabalho. Os dois eles começaram a sair e no dia 21 de fevereiro de 2001, era a noite do Grammy. E após ir a uma festa do Grammy, o Ashton ele tinha combinado de levar a Ashley para sair. Ele então teria ligado para ela às 8h30 da noite e confirmado ali os planos deles para aquela noite. Então ela teria dito que tinha acabado de sair do banho e que ela ia se arrumar, mas confirmou os planos. Já às 10h15 da noite ele liga novamente, porém ela não atende. Mesmo assim, ele vai até a casa dela para buscá-la. Mas ao chegar ao local, novamente, ela não o atende. E ele chega a olhar por uma janela da casa e ele vê o que parecia ser vinho derramado no chão. Então ele imagina que a Ashley ou uma das colegas de casa teria derramado o vinho, mas ele não dá muita importância para isso e ele continua ali tentando chamar pela Ashley, porém ela não responde. E como não havia nenhum sinal dela, ele acaba indo embora e volta para casa. E a Ashley ela estava sozinha essa noite na casa, mas já na manhã seguinte, quando uma das colegas de casa retorna, ela acaba encontrando o corpo da Ashley já sem vida. Ela estava no chão, em frente ao quarto dela, e ela tinha sido atingida 47 vezes com o uso de uma faca. E não havia sinal de entrada forçada na casa. A polícia começa a investigar o caso, e eles descobrem que no dia anterior a Ashley tinha passado o dia com o pai dela, e que mais tarde o senhorio, que alugava ali a casa para Ashley e para as amigas dela, ele esteve na casa. Eles descobrem que, na verdade, o senhorio e a Ashley, eles tinham ali um envolvimento romântico, eles costumavam sair em algumas ocasiões. Eles, então, conversam com o senhorio, que se chama Mark, e com Ashton, porém os dois são descartados como suspeitos. E como não havia sinal de entrada forçada, a polícia começa trabalhando com a hipótese de que a Ashley, ela conhecia o seu agressor. É então que amigos e familiares apontam um nome. Era um jovem chamado Mike. Os amigos da Ashley dizem que o Mike era um jovem estranho e que em diversas ocasiões ele tinha aparecido na casa sem ser convidado. E o Mike ele morava próximo à casa da Ashley na época dos fatos. E eles tinham se conhecido em uma ocasião quando ele a ajudou a trocar um pneu do carro. E por uma coincidência, enquanto os investigadores eles estavam ali à procura do Mike para interrogá-lo, eles recebem uma ligação do xerife de um condado em Illinois. Eles haviam reaberto um caso de 1993, que havia vitimado fatalmente uma jovem chamada Tricia. Eles estavam à procura de um homem chamado Michael Gardulo. A Tricia, que na época dos fatos estava com 18 anos de idade, havia sido atacada em frente à casa que ela morava com os pais. E ela foi atingida 50 vezes com o uso de uma faca. O pai da Tricia encontrou o corpo da filha na manhã seguinte, quando ele saía com o cachorro para passear. E um DNA foi encontrado nas unhas da Tricia. O Michael ele era amigo do irmão da Tricia, e na época ele contou que 2 dias antes ele tinha dado uma carona para Tricia. E ele chegou a ser interrogado em 1993, mas não havia nenhuma evidência contra ele. Por conta da tecnologia não ser tão avançada na época, eles não conseguiram fazer uma comparação ali do DNA do Michael com o DNA encontrado nas unhas da Tricia. E como vocês devem imaginar, o Michael era o mesmo Mike que conhecia a Ashley. O caso da Tricia, ele chegou a ser encerrado e um dos investigadores teria dito à mãe dela. E alguns casos, eles realmente nunca eram solucionados. Porém, a mãe teria respondido que se ele achava que tinha ido até a casa dela para dizer que o caso da filha dela ia ficar sem solução, ele estava muito enganado. A família então lutou muito para que eles reabrissem o caso, até que eles conseguiram. Agora então, os investigadores que estavam trabalhando no caso da Tricia queriam encontrar o Michael e eles tinham informações que ele tinha se mudado para Los Angeles. Então, por essa razão, eles entraram em contato com os investigadores que, por acaso, estavam trabalhando ali no caso da Ashley.
e também estavam à procura do Michael. O Michael nasceu em 1976, no Illinois, e ele tinha 7 irmãos. Os amigos do Michael disseram que ele mudava de temperamento, assim, em questão de segundos, sendo muito agradável em um instante e no outro ele já estava quase que desumano. Ele já havia sido detido algumas vezes por conta de algumas brigas e por furtar alguns itens de carros. Ele também tinha um fascínio pelo criminoso em série Ted Bundy. Os pais da Tricia, na época do crime contra a filha deles, eles contaram que o Michael, após o crime, ele deu alguns presentes para eles e que em uma ocasião ele teria aparecido à casa da família e parecia que ele queria contar algo importante. Porém, ele deixou o local sem dizer nada. E os pais da Tricia, eles relataram isso para a polícia na época, lá em 1993. Porém, por alguma razão, essa informação não foi levada adiante. As ex-namoradas do Michael também tinham lembranças péssimas em relação a ele, e todas haviam sido agredidas por ele durante o relacionamento. Uma delas, inclusive, relatou que ele tinha ameaçado tirar a vida dela. Em 1998, Michael se mudou para Los Angeles porque ele queria se tornar ator e modelo. 2 amigos que o Michael conheceu em Los Angeles disseram que em uma ocasião ele contou a eles que ele tinha tirado a vida de uma jovem em 1993. E os 2 eles não acreditaram naquela história, já que o Michael ele costumava mentir muito. Enquanto investigavam o caso da Ashley, os investigadores pediram para o Michael doar uma amostra do DNA dele, porém ele teria se recusado. Em 2005, o caso da Ashley e da Tricia continuavam sem solução, apesar dos investigadores continuarem trabalhando em ambos os casos. E nos 2 casos, o principal suspeito era o Michael. Foi então que, em 2005, Maria Bruno, de 32 anos de idade, que era mãe de 4 filhos e estava no processo de separação ali do marido, se mudou com os 4 filhos para um novo apartamento. Na época, os filhos tinham idades entre 2 e 5 anos e eles foram morar com a mãe em um complexo de apartamentos. Então, no dia 1º de dezembro, apenas 10 dias após eles se mudarem para esse apartamento novo, o Irving, que era marido da Maria, a encontra no apartamento sem vida quando ele foi deixar os filhos no local. A Maria tinha sido atingida com o uso de uma faca 17 vezes. Não havia sinal de entrada forçada no imóvel, mas a janela da cozinha estava aberta, então era possível que o criminoso tivesse entrado por essa janela. Uma proteção de sapato dessas cirúrgicas foi encontrada em frente ao apartamento e continha uma pequena quantidade de sangue que pertencia a Maria. Eles também conseguiram determinar que o criminoso, no caso da Maria, era canhoto. A polícia, é claro, tem como primeiro suspeito o marido da Maria, o Irving, já que eles estavam ali no processo de separação. E os conhecidos disseram para a polícia que essa separação não tinha sido muito amigável. Então eles interrogam o Irving e ele fala que de fato a separação não tinha sido muito amigável, porém os 2 eles estavam tentando retomar o casamento e que 2 dias antes do crime, inclusive, eles tinham saído para jantar. E algumas gotas de sangue que pertenciam a Maria foram encontradas no carro do Irving. E ele diz para a polícia que era porque no dia que eles foram jantar, a Maria teria se cortado no restaurante. Então depois, quando eles foram embora, provavelmente teria ali caído algumas gotas de sangue no carro. E de fato, a polícia consegue confirmar essa informação com os funcionários do restaurante. Ele acaba sendo descartado como suspeito. Já os vizinhos apontam outro homem como um possível suspeito. Era um homem que morava nesse mesmo complexo de apartamentos. Eles disseram que esse homem ele sempre agia de uma forma estranha, mas que dias antes do crime ele estava agindo ainda mais estranho. Eles não sabiam o nome desse homem, mas eles descrevem o homem para a polícia e um retrato falado acaba sendo feito. E a polícia percebe que eles estavam descrevendo o Michael. Porém, os investigadores não conseguem o encontrar no apartamento, porque ele já tinha ido embora. Em abril de 2008, em Santa Mônica, Michelle Murphy, de 26 anos de idade, ela acordou no meio da noite e viu que tinha um homem no quarto dela. Esse homem que tinha invadido a casa dela estava vestindo um capuz e um boné. E ele subiu em cima do corpo dela e começou a atacá-la com o uso de uma faca. Ela lutou com o agressor e ela tentou tirar a faca dele, até que ela resolveu dobrar os joelhos, colocando próximo ao seu peito, e então, com toda a força que ela conseguiu fazer, ela empurrou ele de cima dela para que ele saísse. E isso funcionou e o homem acabou deixando o local correndo. Ela então, apesar de ferida, consegue ligar para o namorado dela, que chama a emergência.
E ela, ao descrever o criminoso, uma das coisas que ela diz é que ele era canhoto. E ele também tinha se cortado no momento que ela tentou ali tirar a faca dele. Então havia sangue do criminoso no apartamento dela. Através desse sangue eles conseguem o DNA do criminoso. E era o mesmo encontrado nas unhas da Trícia. E também era compatível com o DNA encontrado no elástico daquela proteção de sapato encontrada na cena do crime, no caso da Maria. E apesar do Michael não ter dado uma amostra de DNA quando solicitado, a polícia na época ficou vigiando e então eles perceberam que em uma ocasião ele foi ao hospital. E então eles conseguiram o DNA do Michael nesse hospital. Dessa forma eles conseguiram confirmar que o DNA encontrado no caso da Trícia, da Maria e da Michelle pertenciam ao Michael. Em junho de 2008, ele foi preso pela tentativa de tirar a vida da Michelle. O Michael também acaba sendo acusado pelos crimes contra a Ashley e contra a Maria. Já pelo crime contra a Trícia, ele só foi acusado em 2011. E como o caso da Trícia tinha ocorrido em um estado diferente do caso da Maria e da Ashley, que tinha ocorrido na Califórnia, os julgamentos da Maria e da Ashley seriam separados do caso da Trícia. Em 2019, ele vai a julgamento pelo caso da Maria e da Ashley. E diversas pessoas são chamadas para testemunhar nesse julgamento, entre elas o Ashton Kutcher e a Michelle Murphy, a sobrevivente. A acusação apresentou como evidência o DNA encontrado no caso da Maria, o fato do Michael ser canhoto e o fato dele morar próximo à casa das vítimas quando os crimes ocorreram. Já a defesa apontou que no caso da Ashley não foi encontrado um DNA e que todas as evidências que eles tinham eram circunstanciais. Eles também apontam para o Mark, o senhorio da Ashley, como o possível culpado, visto que ele esteve na casa naquela tarde e isso foi contado pelo próprio Mark. E já segundo a especulação da defesa, eles podiam ter tido relações naquela tarde, então depois ela foi tomar banho. E ao sair do banho foi quando o Ashton Kutcher falou com ela por telefone. Isso deixaria um curto período de tempo do momento que o Mark teria saído da casa e o criminoso entrado e tirado a vida da Ashley, que fazia crer que então o criminoso seria o Mark. Já no caso da Maria, eles tentaram culpar o Irving, que estava se separando da Maria. Mas apesar da tentativa da defesa, em 2021, o Michael, que estava com 45 anos de idade, foi considerado culpado por ambos os crimes e foi sentenciado à pena capital. O estado da Califórnia tem as execuções suspensas desde 2006 e por essa razão o Michael permanece no corredor. O Michael, ele manteve a sua inocência, ele nunca assumiu os crimes. E ele disse que, na verdade, foi considerado culpado injustamente e que os investigadores, eles nunca trabalharam ali com a hipótese de outros suspeitos. Desde o início, eles acreditavam que ele era o culpado. O Michael ainda vai ser extraditado para ser julgado pelo crime da Trícia. E os investigadores acreditam que o Michael fez mais vítimas, além dessas que temos conhecimento. O Michael, ele ficou conhecido como o estripador de Hollywood. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.